Bom, vamos lá. Então esse aqui é o meu carro, tá? O meu carro de uso diário. Tenho ele já há 2 anos aí, né? Andei praticamente aí 15 mil quilômetros, peguei ele com 115 mil quilômetros e hoje ele está na casa dos 130, quase batendo 130. Então assim, o meu objetivo aqui com essa avaliação, com esse vídeo em si, é uma opinião real do dono, tá? Não vou falar termos técnicos, entre eixo, consumo, capacidade de porta-malas e coisa do tipo. Não vejo tanta necessidade quanto a isso. Aqui eu quero mais realmente ajudar quem está pensando em comprar o Punto, quem está pensando aí em ver realmente qual compensa mais, se é o Punto, se é o Fox, se é o Golf e tudo mais. Então esse é o meu objetivo aqui, tá? Para contextualizar aí o que o Punto representa aí no mercado, né? O que o Punto 1.6 16 válvulas e-torque representa para o mercado, tá? O Punto chegou no mercado em 2007 com motorizações 1.4 e 1.8, tá? 1.4 Fire, uma concepção um pouco antiga, e o 1.8 GM Família 1, tá? Então ele sofreu bastante aí, né? Até 2010, que foi quando o e-torque 1.6 foi lançado. Ele sofreu bastante porque existia um buraco. Então você pegava aí o 1.4, ele era manco, né? Ele não andava. O 1.8 era um motor com uma concepção antiga, um motor que até andava bem, mas um motor que era bem gastão, um motor que era dos Astras de 98, dos Astras de 99. Então assim, era um motor com uma concepção bem antiga, né? Em 2009 foi lançado a versão T-Jet, né? Turbo. Mas acabou que assim, foi bem, foi legal, mas era um carro um pouco caro, né? Então assim, para pessoa que queria andar com o carro por dia a dia, não compensava tanto. Porque querendo ou não, por mais que fosse um motor excelente, por mais que fosse um carro excelente, ainda assim era um carro bem custoso, né? Um carro que custava bastante em relação a uma versão 1.4 normal e também bastante em relação à versão 1.8 sem turbo também, né? Então em 2010 a Fiat resolveu trazer o motor e-torque para o mercado, tá? Tanto na versão 1.6 como também na versão 1.8, que até então era GM Família 1 8 válvulas e veio 1.8 16 válvulas e-torque, tá? Essa unidade em si é a versão 1.6, né? 1.6 16, como eu já disse. E assim, eu acredito que de 2010 para frente o Punto se tornou uma opção bem interessante justamente por todas essas motorizações, né? Então tinha a versão 1.4 para quem não queria gastar tanto, tinha a versão 1.6 e tinha a versão 1.8 16 válvulas, tá? Esse e-torque, para quem não sabe, é o mesmo motor utilizado na linha Mini, tá? A linha Mini utilizava esse motor. E é até interessante frisar esse ponto, porque nos Minis ele vinha com 130, 132 cavalos, enquanto no Punto ele vem com 116 cavalos na gasolina e 118 no álcool, tá? Com uma média aí de 16 kg de torque, mais ou menos. Então é um carro bem interessante, tá? Um carro bem legal. E assim, o que eu tenho para falar desse carro, tá? Com relação à robustez, com relação à manutenção, é um carro que assim tem os seus poréns, né? É um carro que eu já peguei bem utilizado, é um carro que já tinha 3 donos anteriores, eu sou o 4º dono desse carro. É um carro que eu tive que trocar algumas peças porque ele foi bem judiado ao longo do tempo aí, tá? Então assim, esse exemplar em si eu tive alguns probleminhas, mas assim, eu percebo que se eu tivesse pegado um carro com em média 80 mil quilômetros, com uma média aí de donos aí no máximo 2, 3 donos ao longo da vida, eu acredito que eu não teria tanta dor de cabeça assim como eu tive. Claro que não foi dor de cabeça, foi manutenção básica, por exemplo, troca dos amortecedores, coxins e coisas do tipo, uma manutenção básica aí na parte de amortecimento. Tive que fazer também o cabeçote desse carro, mas justamente por o mau uso do dono anterior, tá? Nada assim que você vá ter de dor de cabeça. Então assim, o que eu tenho para falar do carro? Sim, é um carro relativamente econômico, dependendo do seu uso. Se você tiver um uso aí de bastante avenidas, às vezes até um pouco de rodovia e tudo mais, é um carro que se torna bem econômico. Hoje eu estou fazendo na casa dos 9.2 a 9.4 km com litro com esse carro, tá? Então assim, é um carro que se você for utilizar ele em locais onde você utilize menos torque em si, você vai ter um consumo bem legal.
Por que eu digo menos torque em si? Porque sim, o e-torque ele não tem torque, tá? É um ponto até negativo dele. Querendo ou não, é um carro aí que conta com 16 kg de torque, mas uma faixa de rotação bem alta. Esse motor ele começa a acender ali nos 3.500 giros a 4.000 mais ou menos. Então, se for um uso bem urbano mesmo, bem cidade, bem dentro da cidade, é um carro que vai beber bastante, tá? Estamos falando aí em pessoas que chegam a falar que fez 8,5 na cidade com esse carro. Então, assim, um consumo para 1.6 um pouco elevado, né? Então, esse ponto é o que você tem que ver, como que você vai utilizar o carro. Se for, como eu disse, avenidas, rodovia e tudo mais, é um carro que compensa bastante com relação a consumo, tá? Manutenção, como eu disse, por ser um motor bem robusto, se você for pegar um carro que teve donos anteriores, donos bons, donos que faziam a manutenção preventiva, que tá ali na casa dos 80.000 quilômetros mais ou menos, é um carro que compensa, tá? Com relação à dirigibilidade, tá? É um ponto aí que eu gosto de falar bastante para todo mundo que me pergunta se o ponto é bom ou não, tá? A dirigibilidade desse carro é espetacular, tá? É esplêndida. Por que eu falo isso? Hoje eu me sinto muito bem seguro em ter um ponto de jet ou mesmo esse ponto em si com 250, 300 cavalos, tá? Sem problema nenhum. Eu me sinto bem seguro em curvas, é um carro que passa bastante segurança. A maioria dos carros vem com rodas a partir de aro 15, esse exemplar em si está com rodas aro 16. Parte de amortecimento, se tiver tudo novo, ele passa bastante segurança, tá? Mesmo na própria construção, querendo ou não, é um carro europeu, tá? É uma construção europeia. Então, assim, é um carro que faz bastante curva aí. Então, assim, com relação à construção, com relação a chassis em si, você vai ter um carro muito bom, tá? Um carro bem interessante. Alguns pênaltis dele, né? Como eu já disse, o próprio pênalti do e-torque que não tem torque, tá? Espaço interno, ele é um carro que não tem tanto espaço interno assim, é um carro que eu recomendaria para no máximo um casal. Se tiver um filho já dificulta um pouco as coisas, porque querendo ou não, o porta-malas dele aí vai contar com somente 280 litros. Os próprios bancos aí são bem apertados, né? O banco, se você pegar, por exemplo, eu tenho 1,80 m, se eu ficar com 1,80 m na frente e colocar uma pessoa de 1,80 m atrás, já não vai ficar tão interessante, já vai ficar bem apertado, né? Então, assim, são pontos que também você deve analisar, são alguns pênaltis. Essa relação com o e-torque, que não tem torque, e claro, né, essa relação com o espaço interno, que acaba sendo um pouco apertado, tá? Bom, então assim, minha opinião final como um dono aí há 2 anos e meio de um ponto, tá? Sim, é um carro que compensa bastante, tá? É um carro que, dependendo do seu uso, vai ser bem econômico. Pro meu uso, no caso que sou sozinho, solteiro, não tenho filhos nem nada do tipo, é um carro que não me incomoda com relação ao espaço interno. Se for o seu caso, eu recomendo. É um carro bem equilibrado, é um carro que tem um equilíbrio muito bom, faz bastante curva, é um carro bem seguro aí. Com relação a opcionais, é um carro bem completo. Você vai ter aí nessa versão, por exemplo, 1.6 16 válvulas, na maioria dos casos, controle de som no volante, rádio original, entrada USB e tudo mais. É um carro que aceita bastante qualquer tipo de modificação, né? Um design bem atual, então qualquer roda que você for colocar nele, qualquer acessório que você for colocar nele, ele aceita muito bem, porque é um carro com visual ainda muito atual. Então, assim, meu veredito final sim, o Fiat Punto compensa bastante, tá? Então é isso, galera. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Vou tentar trazer bastante avaliação diferente assim para vocês. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.